Olá, meu amor, tudo bem contigo? Ei, eu quero saber como é que tá a tua vida, conta pra mim. Olha só, estamos em mais um episódio do podcast Você Sabia? E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma amiga do coração, uma amiga do peito, uma amiga de profissão também, que, olha, há mais de 10 anos cuida de uma das maiores manifestações religiosas do mundo. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que ela é a maior em quantidade de devotos juntos num único dia. Eu estou falando do Círio de Nazaré. E óbvio, né? Se a gente recebe as informações aí na sua casa do Círio, é porque tem alguém arrumando aí a estratégia com a imprensa. E eu estou falando exatamente dela. Rosana Pinto, obrigada, meu amor, viu? Eu sei que é um trabalho árduo que já começou, porque a gente teve agora no período de maio, né? No último dia de maio, a gente teve justamente a divulgação do cartaz oficial do Círio 2026. Mas olha, ela é tão top das galáxias que ela está concorrendo a um prêmio que é, assim, a premiação que, para quem trabalha com a comunicação corporativa, tá? É uma premiação que é um Oscar, viu? É um Oscar da comunicação corporativa. Rosana, obrigada. E eu quero já começar te perguntando sobre essa questão da premiação. Como é que é para você, né, estar entre as finalistas nesse top 5 aí, né, dos grandes e grandes da assessoria corporativa? Bom, olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa. Assim, eu fiquei bem surpresa, né? Porque é uma premiação que já tem uma credibilidade muito grande no Brasil todo, no meio corporativo. Uhum. Não é, ela não premia jornalistas de veículos, premia jornalistas que trabalham nessa área corporativa de assessoria de imprensa. E ser indicada para essa fase, para mim, foi uma surpresa, né? Porque saiu um pouco, eu estou sendo indicada pelo meu trabalho no Círio de Nazaré, então saiu um pouco daquele nicho das grandes corporações, sim, das multinacionais. Que era o que normalmente, nesse Top Mega Brasil, ele acaba premiando, né? E é muito legal ter esse reconhecimento. E, assim, é um trabalho que você vem desenvolvendo há mais de 10 anos. Quanto tempo você trabalha com esse relacionamento com a imprensa durante o Círio, né? Porque não é só durante o Círio, na verdade, é praticamente o ano inteiro. É, né, o ano inteiro, o trabalho ele não para, é de janeiro a dezembro. A gente tem, assim, um período de descanso em dezembro, quando a diretoria da festa é dissolvida, né? Mas quando toma posse, os trabalhos já retornam. Né? Então, são assim uns 15 dias de descanso, que é quando ela é dissolvida entre novembro e dezembro. Mas eu comecei esse trabalho com a diretoria do Círio em 2014, agosto de 2014. 12 anos, então, né? Vai fazer. E estou, desde então, com eles direto. O que é mais difícil nesse relacionamento com a imprensa é trabalhar as demandas, porque às vezes, olha, gente, eu faço parte do grupo de WhatsApp que ela montou e às vezes eu fico assim, meu Deus, como ela aguenta? Porque as demandas são muitas, né? Ou realmente principalmente entender o que reportar para esse grupo de jornalistas, que não é só local não, tá, gente? É jornalista local, nacional e internacional. Internacional também, eu recebo, na época do Círio, a gente recebe muita demanda de Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, principalmente locais onde a imagem peregrina já foi, né? Participou do Círio de Miami, já foi fazer visitas em Portugal também. A gente já organizou aqui um congresso mariano que reuniu, né, as principais devoções marianas. Então, esses locais costumam fazer demandas para a gente na época do Círio. Mas, assim, as duas coisas que você perguntou são muito difíceis de organizar, porque não é tudo que a gente pode reportar para a imprensa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. No início, era bem difícil. Porque todo mundo quer tudo, né? Porque eu não tinha o domínio, né? Não tinha o conhecimento do que eu poderia falar, do que eu poderia não falar.
Então, no início foi difícil. Hoje em dia, não. Hoje em dia, essa parte eu já consigo levar com bem tranquilidade, porque eu já tenho um planejamento anual que ele só é atualizado, né? No início do ano eu só faço atualizar, mas é praticamente as demandas, os temas não mudam, né? Uma ou outra coisa nova que entra na programação, mas costuma ser a mesma coisa. Então, já facilitou por isso, devido a esses anos que eu estou trabalhando com isso. E, com certeza, a demanda de imprensa é muito forte, né? É Imagino. muito. E assim, a gente percebe, né, que nesses últimos anos, né, principalmente, eu acho que de 8 anos para cá, 9 anos para cá, a gente tem tido um filtro de vários eventos que antes a gente não conseguia reportar porque a gente não conhecia. Então, até isso, eu acho que o teu trabalho, ele proporcionou esse conhecimento para além de só o Círio, para além de ser só aquele dia, né? Antigamente a gente não costumava divulgar muito para a imprensa, por exemplo, as visitas da Imagem Peregrina para outros estados. E a agenda dela não era tão intensa assim. Para você ter uma ideia, em 2024 nós fizemos um pouco mais de 200 visitas o ano inteiro. Nossa. E em 2025 foram 867. Meu Deus, eu já achei muito 2024, quando ela me fala 2025, 867, minha nossa, essa Nazica tá viajando muito. Inclusive, eu até divulguei recentemente um material fazendo uma comparação que em 2025 ela deu uma volta e meia ao redor do planeta em visitas. Olha então, só para te ter a dimensão do quanto cresceu a devoção. Então, à medida que a devoção vai crescendo, a gente precisa propagar isso, né? Então, essas visitas dela para outros locais, outros estados, municípios, a gente intensificou muito a divulgação. E é o ano inteiro. Então, não o ano tem inteiro como parar a gente... também, né? Agora, me diz uma coisa, Rosana. Você é devota de Nossa Senhora? Sou devota. Sempre fui devota de Nossa Senhora. Minha família sempre foi. As minhas primeiras imagens do Círio sou eu saindo no carro dos anjos como anjo. Todo ano, meus pais me colocavam lá no carro dos anjos e meu pai também fazia doação de água em todos os círios. Então, eu sempre estava lá no carro com ele, ajudando nas doações. Sempre. Então, sim, minhas memórias do Círio sempre são muito afetivas, participativas. Né? Muito participativas. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, baseado muito nesse teu relato também, porque é muito importante a gente gostar do que a gente faz, né? E a gente percebe esse amor, e aí eu falo, gente, como jornalista, faço a cobertura, você me acompanha, que eu sei, né? Fazendo a cobertura, e assim, a gente percebe o amor que a Rosana tem pelo trabalho. Não é só uma questão do relacionamento, de ficar, eu vou auxiliar os coleguinhas da imprensa. Não, é amor mesmo, é dedicação e em todos os desafios. Existe algum tipo, né? Algum círio, alguma situação em especial que você tenha vivenciado enquanto profissional da imprensa, fazendo essa ponte com os colegas jornalistas, que te marcou? Existe vários. Eu tenho vários momentos assim, trabalhando, que foi difícil assim, trabalhar, dar continuidade com todo aquele momento de fé. Eu te confesso que muitas das vezes eu não tô muito centrada no que está acontecendo. Então, é difícil quando você está trabalhando, você sabe disso, você se emocionar, né? Você parar, se emocionar. Mas contemplar, né? Contemplar é muito difícil. Mas teve alguns momentos, assim, que eu contemplei, assim, uma fé, assim, gigante, que eu fiquei assim, meu Deus, é só o Círio para proporcionar isso. Já teve. Uma das vezes foi numa ocasião, 2018 ou 2019, eu não lembro bem o ano, que a procissão estava chegando ali na Praça Santuário, próximo já ali daquela entrada do Exército para passar a Generalíssimo. E aí teve um incidente na rede elétrica que pegou fogo, um poste. E aí, na hora que o fogo, a santa estava passando neste exato momento que o poste pegou fogo. E aí abriu aquele buraco, porque todo mundo ficou com medo. Sim. E abriu, agora tu imagina, abriu um buraco ao redor da berlinda
naquele sufoco que é quando ela está chegando ali na Generalice. Eu digo que assim, a gente tem vários momentos complicados, né, da passagem da Santa, mas esse é um desses. Então, e aí tu imagina a cena, abrir aquele clarão assim, e ficou só a Berlinda, e ninguém ao redor da Berlinda, e aí depois as pessoas que passou o fogo, as pessoas foram se juntando, mas só que não aconteceu nada. Graças a Deus. Ninguém caiu, ninguém se machucou, ninguém atropelou ninguém. Foi assim uma coisa instantânea de abrir aquele clarão e fechar sem ninguém se machucar. E aí a gente começou a fazer uma oração forte nesse momento. Aí nesse momento eu parei um pouco, né? Começou aquela loucura de demanda, ficha, né? Mas aí eu parei um pouco e disse, meu Deus, isso só acontece no Círio de Nazaré. Não, pior que é verdade, são histórias de fé que a gente escuta, relata, se emociona, né? Mas é como ela diz, às vezes a gente na agonia de fazer o material, fazer o trabalho bem feito, né? E ainda mais no caso dela, ela é demandada por todas as mídias que estão aqui. Sejam elas analógicas ou digitais, é sempre, né, reportada a você. Existe uma preparação que a Rosana faça, principalmente nesse período mais, eu digo que são assim, setembro, outubro, eu acho que é o período mais agoniado para ti, né? Existe uma preparação, sei lá, mental, física, que a Rosana faça para dar conta de tudo isso? Na verdade, essa preparação eu faço ao longo do ano todo, né? Me preparo fisicamente, né? Fazendo academia, tendo um acompanhamento na academia, faço pilates, que é um momento assim que eu tiro para relaxar, que a gente precisa. E, claro, né, toda semana eu tô na igreja, tô participando de algum momento da igreja sem ser trabalhando, que é justamente para buscar também esse apoio espiritual que a gente também precisa. É importante, né? Tu perdes peso durante o Círio? Porque eu imagino que ela não come, mano. Sim. Inclusive, teve uma vez que na época faltava 10 dias para o Círio e eu estava naquela loucura, eu fiquei doente, fiquei muito mal, fui parar no pronto-socorro, no hospital, e aí o médico disse que eu precisava fazer uma cirurgia de emergência. E aí eu fiz essa cirurgia 10 dias antes do Círio. Meu Deus! E no dia eu estava lá, participando da procissão. Eu não lembro nenhuma ausência tua. Então... Operada, mas estava assim, fazendo 1000 orações para não passar mal, né? Para não sentir nada. Ponto. E foi incrível que eu não senti nada, uma vertigem, um mal-estar, nada. É isso, e participei de todas as 14 procissões. O Círio como comunicação estratégica e comunicação humanizada. Como é que você trabalha essas duas dimensões, né? Porque às vezes a comunicação estratégica, ela se desumaniza, né, para poder alcançar os pilares de metas e tudo mais. Como é que tu trabalhas essas duas frentes num evento que é religioso, mas que a gente sabe também que tem um caráter, né, comercial em determinadas frentes? Eu procuro trabalhar bem isso. Se você prestar atenção, por exemplo, quando tem comunicado da igreja sobre um determinado evento, você percebe que é um comunicado muito voltado para o lado da fé, da devoção, uma linguagem bem de igreja. Eu já não uso esse tipo de linguagem no material do Círio de Nazaré. Porque, apesar de que o meu material também eu considero um material de propagação da devoção, mas é um material informativo, sim, acima de tudo. Então, eu trabalho as pautas sempre com essa abordagem informativa e sempre pensando o que a imprensa quer saber sobre aquilo. Então, às vezes, eu coloco informações, procuro sempre detalhar bem as informações, porque eu me coloco no papel dos jornalistas. E até para poupar depois de estarem me perguntando, né? Exato, porque aí tu já faz um trabalho também de prevenção, até mesmo para que evite, mas e isso e aquilo, né? E por quê? Agora, Rosana, a gente sabe que a nossa profissão, em alguns espaços, é uma profissão que ela está muito voltada para a figura do homem. E você é uma mulher
dentro de um ambiente que a gente sabe que ainda tem predominância, né, de diretoria homens, né? A gente tem diretoras mulheres, eu nem sei se a gente tem diretoras mulheres, me fugiu agora, mas você consegue administrar. Existe desafios pelo fato de você ser uma mulher jornalista, comandando uma comunicação estratégica, uma relação com a imprensa. Existem desafios nesse sentido? Existem desafios, mas não na diretoria do Círio. A diretoria do Círio, ela é composta por 35 casais. São considerados diretores apenas os homens. As mulheres, elas são consideradas membros da diretoria, mas não são consideradas diretoras. A gente podia mudar isso, hein? Mas elas têm um papel ativo muito grande na organização do Círio. Ei, podia mudar isso já. E eu venho, ao longo desses anos, a gente vem tentando, né, a diretoria como um todo, mostrar esse trabalho das mulheres. A gente já fez vários materiais em rede social, eu já fiz material para a imprensa sobre o trabalho delas. Sempre quando tem eventos que a gente pode colocar as mulheres para falar, eu coloco, que nem sempre, infelizmente, a gente pode, mas quando eu posso, eu sempre coloco elas para falar, para dar entrevista. Então, a gente vem quebrando algumas barreiras. Isso, na diretoria do Círio, é muito tranquilo, por conta disso, né? Tem um grupo de mulheres muito ativas, né? Então, a gente não tem essas barreiras lá. Às vezes, as barreiras são externas, né? Não vem lá de dentro, mas vem por conta de dogmas. É por conta da disciplina, mana, que a gente tem ainda que ainda é machista. E, olha, eu vou até lançar um desafio agora aqui na tua frente, para Rosana. A gente quer fazer um especial com essas mulheres do Círio. Ótimo. As diretoras do Círio, porque a gente está fazendo o nosso... Ei, eu já vou te dar um spoiler, tá? Esse ano passado, a gente lançou a revista do Círio, né? Do jeito que é nosso. Esse ano a gente vai ter a segunda edição, mas a gente também vai ter um web documentário. Então, vai ser uma série de documentários que a gente já começou a produzir e que você vai... Aí a gente vou até lançar lá na nossa reunião de pauta com os meninos para a gente fazer... Eu quero fazer justamente o trabalho dessas mulheres diretoras. Aí tu me dá uns 3 momentos que tu achas que a gente pode cobrir. Porque aí a gente cobre e coloca lá no documentário. Tem eventos... da agenda oficial do Círio, que eles são 100% organizados pelas mulheres, como concurso de redação. Já queremos, Manhã dos Eleitos é um outro evento organizado por mulheres. Porque a gente quer pegar justamente, isso é importante, mas isso é empreendedorismo feminino, tá? A gente tem uma história que você sabe, né? Hoje somos 34% do universo de todos os empreendedores, isso daí não é dado do jeito que é nosso, dado do Sebrae, do Brasil, que são o quê? Regidos por mulheres, tá? Então, parece pequeno, mas é significativo quando a gente vai pensar a emancipação feminina a partir da gente poder votar. Então, pensa nisso, é legal a gente poder fazer. Muita gente, por exemplo, não sabe, mas aqueles carros de promessas que saem na procissão no domingo, eles são totalmente organizados pelas mulheres. Olha aí. As reuniões com as escolas, a escolha das escolas. Eu já quero pegar essas imagens. Treinamento dos estudantes, a condução e organização dos carros nas ruas. Amor, tudo. A gente organiza o Círio na rua, tá? É só isso pra ti, tá bom? É isso, tá? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A votação pro concurso, né, que você já é finalista pro top, tá ainda... Tá aberta. Né? Tá aberta. Olha, pode votar então, né? Tá Como aberta, é que faz? O pessoal que está nos assistindo para assim... Tem o site do Top Mega Brasil. Então, quando a pessoa acessa o site lá, já tem lá o link de votação. E aí, quando clica no link de votação, tem vários segmentos, né? Categorias. Eu estou concorrendo a assessora corporativa, né? De comunicação, então a pessoa vai nessa aba, região norte, e aí o meu nome está lá. Rosana Pinto, ei, mano. E Natália, se a pessoa esquecer meu nome, está lá, Círio de Nazaré. Pronto. Então é fácil lembrar. Não tem como não lembrar. Rosana, eu quero te agradecer muito, viu? Mas eu quero que antes da gente encerrar, eu quero que tu me digas o seguinte. A Rosana já conquistou os sonhos profissionais dela com a questão de estar há muito tempo lá na frente da comunicação do Círio?
Não, com certeza não. A gente ainda tem muita coisa. Eu, pessoalmente, ainda tenho muita coisa para conquistar, que eu quero conquistar na minha profissão. Mas no Círio também a gente tem muita coisa ainda para conquistar, muitas portas para abrir. E, assim, eu fico muito feliz que esses anos todos que tem lá, eu consegui grandes conquistas para a área da imprensa, para a área da comunicação. Então, eu fico muito feliz, porque eu sou uma voz lá e é uma voz que sou ouvida. Com certeza. Minhas estratégias, meus planejamentos, eles são muito levados em consideração, são analisados e sempre que possível a diretoria está sempre procurando implantar tudo, né? Recentemente a gente teve uma grande vitória, que agora a gente tem uma sala de imprensa Gente, é na Semana do Círio, que fica lá à disposição da imprensa, com internet, ar-condicionado, cafezinho. Tudo que a gente precisa, viu, gente? Tomadas para as pessoas trabalharem. Fica uma semana do Círio, desde a abertura do Círio até o domingo, até a noite de domingo do Círio, aberta lá o dia inteiro para a imprensa utilizar. Legal. E assim, minha amiga, eu quero que você deixe uma mensagem, principalmente para você, meu amor, que está estudando jornalismo, que pensa que a coisa cai do céu. Qual é a mensagem que deixa para esses futuros profissionais da comunicação? Eu tive uma chefa uma vez que ela me disse que eu não era muito boa para dar conselho para estudante de jornalismo, porque quando eu dou um conselho, eu acabo logo com aquela idealização do jornalismo, né? Eu acabo logo com eu isso, gosto né? Disso. Porque o jornalismo não tem nada desse romantismo que as pessoas acham que vão encontrar. Então, é uma profissão muito difícil, cada vez mais está ficando difícil. Se as pessoas não se adaptarem às novidades, às mudanças do mundo, elas vão ficando para trás. E eu tenho muitos amigos que ficaram para trás. Então, a gente precisa estar constantemente se atualizando. Então, não é porque você é jovem, estudante, nasceu na era digital, vai se formar e depois nunca mais vai voltar para a sala de estudo, né? para uma cadeira de estudo. Isso não existe no jornalismo. Se você quer seguir carreira nessa profissão, você vai ter que estudar para o resto da vida. Coloca isso na cabeça. Ei, presta atenção, hein? Mana, muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Nossa Senhora de Nazaré, eu sei que te abençoa sempre e vai continuar. Ei, que isso? Tu ainda não te inscreveste no meu canal, mano? Égua de ti. Bora, te inscreve logo. Aciona o sininho, faz o teu comentário. E olha, se a tua história é legal... Não precisa ser legal, não. Se tu tens uma história, mana... Tu vende o teu brigadeiro, o teu arroz de galinha, que eu já até quero provar, e tu quer me contar como é que tu começaste? Coloca aí no comentário, porque eu quero contar a tua história. Ei, presta atenção, hein? E eu quero muito agradecer também ao Centro Universitário Estácio Belém Pará, que nos apoia, né, com, olha só, o espaço aqui do podcast, aos meus amigos, ao Bani Lobo, que está por trás, né, das câmeras, Mauro Seabra, olha, comandando lá toda a parte de áudio, e é o meu abençoado produtor, jornalista e muito mais, Moisés Valente, que vai fazer a finalização aqui desse podcast. Beijo no teu coração, viu? Eu sou Arcângela Sena e você sabe. Esse foi mais um episódio do Você Sabia. Beijo, tchau!